Muito bem, olha só, gente, o coordenador técnico da transição de governo, Aloysio Mercadante, afirmou que o novo ministro da Defesa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve ser um civil e não um militar. O ex-ministro disse que o núcleo de defesa está muito bem construído, mas só será anunciado depois de o presidente eleito retornar para o Brasil. A equipe anunciou que vai aguardar o retorno de Lula para definir a composição do núcleo de defesa. O governo de transição anunciou que vai cooperar, inclusive, com a Noruega para reabrir o Fundo Amazônia, mecanismo que capta doações para projetos de preservação e fiscalização do bioma. A questão foi alinhada em reunião entre o presidente eleito Lula e o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, durante o último encontro no Egito da COP27. Pelo segundo dia seguido, investidores demonstraram preocupação com o equilíbrio das contas públicas durante o próximo governo. A insegurança aconteceu após algumas declarações feitas por Lula, que a gente trouxe aqui no 3 em 1, em relação ao que podemos esperar quanto ao futuro da economia no Brasil. As maiores empresas da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, perderam 215 bilhões de reais em valor de mercado desde 28 de outubro, sexta-feira que antecedeu o segundo turno das eleições presidenciais. No mesmo período, o Ibovespa acumula queda de 4%. E eu vou lançar, ainda não lancei nesta sexta-feira, a nossa enquete de hoje no site da Jovem Pan News, para você correr no site da PAN, votar, participar. Eu quero saber de vocês que nos acompanham se vocês acham que o próximo ministro da Defesa deve ser civil ou militar. O que vocês pensam sobre isso? Corre lá no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. O próximo ministro da Defesa deve ser um civil ou um militar? jovempan.com.br, quase 200 participantes já em menos de um minuto que eu falei aqui o site da Jovem Pan. Então corre lá, 88% por enquanto da nossa audiência acha que o próximo ministro deveria ser um militar, enquanto 11% acha que deveria ser um civil. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Vamos trazer a discussão aqui a respeito desse processo aqui de transição que a gente está vivendo. Constantino, eu vou passar a palavra para você, porque o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, ao que me parece, deve ser o próximo ministro da Justiça. Pelo menos tudo indica que, né? Como é que você vê isso? Bom, até ontem era do Partido Comunista do Brasil. Tudo isso está junto, né, Paulo? Tudo isso que você trouxe aí a gente consegue amarrar dentro de uma narrativa, né? O PT não liga para o mercado, para quem cria riqueza, para quem financia os empreendimentos que geram empregos para esse país. Ao mesmo tempo, ele abre as pernas, para colocar de forma minimamente elegante, para os globalistas, né? Parece que está rifando, leiloando a nossa Amazônia e por aí vai. O Macron está de olho, a Noruega, todos esses, né? Daqui a pouco vem o novo rei da Inglaterra, que é muito engajado nisso também, né? Para preservar o Brasil intocado, já que a gente é uma ameaça produtiva e isso incomoda muita gente. E, por outro lado, eles querem tirar os militares do comando, até porque os militares entendem a importância da soberania nacional, da defesa do nosso território e por aí vai. E eles têm essa rixa antiga, os comunistas do Foro de São Paulo, com os militares. Então, essa tentativa de enfraquecer o comando militar, colocando um civil apaniguado ali do PT, para tentar ir cooptando quem estiver à venda e colocando na geladeira quem oferecer resistência, isso foi a estratégia adotada na Venezuela. Não há nenhuma grande surpresa aqui. Então, de novo, Paulo, eu acho certa graça, né, quando a gente joga a ameaça comunista na mesa e é recebido com risinho de deboche, com coisa de chapéu de alumínio, teoria da conspiração, blá, blá, blá. Eu não sei quem faz essas brincadeiras por onde andou nos últimos 20 anos, que é o que está acontecendo com a Venezuela, já está acontecendo com a Argentina, o Foro de São Paulo, que se espalhou e por aí vai. Então, essa turma não está de brincadeira. Essa turma quer enfraquecer o poder militar brasileiro, abrir, escancarar nossas fronteiras, não para a globalização, que seria saudável, que é praticar trocas comerciais com outros indivíduos, cidadãos ou empresas do mundo, mas para se vender ao globalismo, aqueles que querem controlar as nações, principalmente emergentes, né? Porque são competidoras, são ameaças à sua hegemonia, né? E, por outro lado,
destruindo justamente o principal instrumento que o mundo, que a humanidade já desenvolveu de criação de riquezas, que são os mercados de capitais saudáveis e robustos. Ou seja, é uma bomba de destruição em massa. Ô, Cristiano, você enxerga da mesma maneira que o Constantino? Você vê a possibilidade de uma ameaça comunista, como o Consta traz aqui no programa? Não, Paulo, nesse ponto eu divirjo um pouco da ideia do Constantino. Eu vejo que, especialmente nesse caso do Flávio Dino, por exemplo, como sendo o nome aí colocado para o Ministério da Justiça, eu vejo como sendo um bom nome, né? Evidentemente, nós estamos falando do governo Lula, nós estamos falando do governo Bolsonaro, onde eventualmente você poderia até ter outros nomes alinhados com com outro viés político. Mas assim, analisando um contexto de um governo de esquerda, eu vejo que o Flávio Dino, ele é uma pessoa que já passou pela magistratura, já passou por um governo de Estado, tem um bom trânsito com todos os setores aí do judiciário, das instituições. Eu vejo que ele é uma pessoa de esquerda, tem uma posição de esquerda, mas ele sempre foi uma pessoa de esquerda muito sensato, nunca entrou em ideias muito de fazer estardalhaço ou de criar grandes abalos ao sistema. Ele sempre foi uma pessoa que tem suas posições, tem as suas defesas, mas sempre compreendeu que as instituições estão aí, têm que ser preservadas. Então, nesse ponto, eu vejo como sendo um nome bom para ocupar esse posto e vamos ver aí quem vai ser o nome da defesa. Acho que é questão da gente aguardar. Eu, pessoalmente, eu não vejo muita coisa se vai ser um civil, se vai ser um militar. Eu vejo que tem que ser um nome bom, que tenha a força para ter um comando sobre as Forças Armadas, que consiga compreender as necessidades das Forças Armadas, que dê o devido respeito e o devido valor. Eu vejo um civil, por exemplo, que fez um papel muito bom, num governo de esquerda mesmo, que foi o José de Alencar, na condição de vice-presidente da República. Institucionalmente, ele cumpriu um papel importante para as Forças Armadas. Então, eu vejo que é possível que o civil seja um bom nome, que o militar seja um bom nome, vai depender de quem será essa pessoa. Serrão, o governo Lula, nos próximos 4 anos, ao que tudo indica, indicará 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, Flávio Dino é um deles? Não. Quem deve ser indicado nessa vaga da família Dino é exatamente o irmão do Flávio Dino, que é um dos cotados para essa vaga. O Flávio Dino não. Flávio Dino vai para a ponta, vai exercer o poder. Como muito bem foi lembrado aqui, Flávio Dino é um cara do establishment. Foi juiz, foi político, foi governador, o cara sabe tudo. Foi do Partido Comunista do Brasil, cara preparadíssimo para esse novo modelo que vem aí. Então ele vai mandar muito. Agora, Ministério da Defesa, vai ser um civil? Vai ser um militar? Olha, eu acho que tinha que ser um santo ou um pai de santo. Por quê? Os militares, na gestão Lula, vão precisar de um Ministério da Defesa para defendê-los. E não esse Ministério da Defesa que está aí. Porque o projeto do PT para os militares está muito claro. Eles vão esvaziar o poder militar. Vão tirar dos militares ao máximo esse papel, essa condição de guardião da Amazônia, que os militares tanto gostam de cultuar e evocar. Então, isso aí já é garantidíssimo para a próxima gestão. Eles têm a avaliação de que no governo Bolsonaro os militares tiveram muito protagonismo, na visão esquerdista, protagonismo até demais. E eu sempre lembro aqui que o camarada Iosef Dirceu sempre deixou claro que o grande erro que foi cometido na primeira gestão petista foi não ter enquadrado o sistema militar, foi não ter mudado o modelo de ensino e formação do militar no Brasil. Então eu prevejo que os militares vão sofrer aí uma limpa. Você vai ter muita gente aí indo para a reserva, sendo aposentado antes do tempo, e o PT vai tentar colocar ali aqueles militares mais moderados que sejam da linha deles, o que hoje seriam chamados tecnicamente pela turma que está na porta dos quartéis aí de melancia. O cara que é verde oliva por fora, mas que é vermelhinho por dentro. Infelizmente, tem bastante gente nessa linha. Não é a hegemonia, mas tem muita gente nessa linha. E os militares querem cuidar da vida deles. Esse é o ponto. Então, virou muito mais uma carreira de Estado do que, efetivamente, aqueles que têm que cumprir o papel da defesa nacional. Então,
preparem-se, militares, que eu já joguei essa praga aqui. Daqui a pouco serão vocês que terão que sair à rua para pedir a ajuda do povo, porque a coisa vai ficar feia para o lado do meio militar. Constantino, esse comentário do Cristiano trouxe qualidades do Flávio Dino, que eu acredito que você não concorde muito. Não, eu não concordo, mas eu entendo o ponto de vista do Cristiano. Ele está tentando colocar dentro da ótica da esquerda. Vamos supor que o nome mencionado fosse José Dirceu, né? Ia ser outra reação, outra análise. Então, eu entendo o ponto dele. Ele tá... Renan Calheiros, imagina. Ele tá fazendo uma análise dentro do portfólio da esquerda, né? Mas, de novo, o Flávio Dino, eu até concordo com o Cristiano que a postura dele soa moderada para alguém que saiu do Partido Comunista do Brasil e foi para o Partido Socialista Brasileiro, né? Eu até concordo, e alguém poderia alegar que os nomes, as siglas já não significam muito no Brasil de hoje. Tudo bem, é um ponto de vista. Eu considero um ponto de vista otimista, né? E é aquela história, o conservador é o liberal que foi assaltado na noite anterior, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, assim, eu olho aquilo que eu obviamente reputo como uma visão mais realista, porque senão não seria a minha visão, né? Eu reputo como uma visão mais realista toda a cautela do mundo com essa gente, com essa turma. Porque em que pese um ou outro adotar ali uma postura mais sutil ou moderada, o pacote que vem junto é a turma do PT. Veja como os tucanos de mercado já estão arrependidos. Eles acreditaram, como disse um deles, o Mendonça, né? O Mendonção, eles acreditaram na quadratura do círculo, que aliás foi a expressão que eu usei aqui no programa também, antes. Então, acreditaram que o Lula, que iam digitar 13 e iam levar o Lula junto com Meirelles, Armínio e Helena Landau. E não é isso que está se mostrando. Então, de novo, Paulo, eu tenho muito receio quando aparecem com alguém que soa mais moderado. Eu dou um exemplo, até alguém que eu já entrevistei várias vezes aqui na Jovem Pan, sempre foi muito cordial, sempre foi muito educado, civilizado nas trocas, o deputado Orlando Silva. Ele era muito apresentável, né? Discutia com respeito. Só que ele era não só do Partido Comunista, como ele ia ser o relator de um projeto de fake news que era temerário. Era abrir as porteiras da censura no país. Bom, nem precisou abrir essas porteiras porque o Alexandre de Moraes arrombou a porteira. Mas o fato é que eu sempre procuro olhar com uma certa distância para o pacote. E o pacote, para mim, tem uma visão de mundo, uma visão ideológica. Essa visão não conta muito com a participação ativa de militares, não conta muito com a soberania nacional, conta muito mais com o apoio de globalistas. Então, de novo, eu vejo como um enfraquecimento de tudo aquilo que eu considero louvável, né? A pátria, as limitações geográficas que configuram uma nação e que respeitam isso contra os burocratas sem rosto e sem voto distantes, lá em Bruxelas ou na ONU, né? Eu acho tudo isso muito perigoso que está acontecendo no mundo de hoje. E com certeza essa turma da esquerda ela vai acelerar o processo revolucionário em curso, que vai enfraquecendo a soberania nacional. E eu chamo o VAR para um rápido adendo. Flávio Dino, eu acompanho os seus discursos há muito tempo. Ele é o verdadeiro ideólogo desse governo do PT. Ele não está ali de brincadeira, ele está ali para ser o orientador desse governo. Tanto que ele vai deve ocupar, o cargo mais estratégico ali da esplanada dos ministérios, que é o primeiro ministério a ser nomeado e que nomeia todo mundo depois, que é o cargo de ministro da Justiça. Então, isso tem não só uma simbologia, mas também tem uma estratégia, tá? A esquerda vem para o poder, não é para brincadeira. O grupo de Puebla, que era Foro de São Paulo, retoma o poder no Brasil com toda a força. E se preparem que vem aí o projeto da tal República da URSAL, da União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Só que no Brasil isso não vai ser feito daquela maneira tacanha venezuelana, não. Aqui vai ser tudo muito mais sutil, tudo muito mais malandro. E os manés é que vão ter que aturar aí a entrada dessa turma no poder. Entendeu? Se não entendeu, pesquisa que você vai chegar à conclusão correta. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 25 minutos.
Cristiano, você quer finalizar esse assunto, por favor? Olha, eu concordo. Eu acho que no final das contas nós temos uma visão muito semelhante, com algum viés, um tem um viés mais para o lado, outro mais para o outro, só com uma visão bastante semelhante. Eu, na linha do que eu já coloquei, eu aprecio muito, né? Eu fico preocupado quando eu vejo nomes que passam um pouco do limite dentro de uma equipe de transição. Eu não sei, na linha até do que foi falado ontem aqui, o Constantino lembrou até de uma frase do Ciro Gomes, né? Que quando você tem o Boulos e o Alckmin na mesma mesa, um dos dois está sendo enganado, né? Então, quando eu vejo o excessivo radicalismo, eu fico com medo. Agora, quando eu vejo posições como do Flávio Dino, por exemplo, como do Orlando Silva, o Orlando Silva ele é uma figura que transita no Congresso nos diversos setores, ele é uma pessoa que se relaciona, que constrói dentro de um diálogo respeitoso. Então, esses nomes eu aprecio. É evidente, a gente tem que olhar para um governo do PT dentro de um viés de esquerda que o elegeu. Então, eu vejo que nomes assim mais moderados, nomes do diálogo, eu pessoalmente aprecio bastante.